Página 45. Assim terminou o jantar da University Club. Morgan foi para casa para pensar sobre as róseas predileções de Schwab. Esse voltou a Pittsburgh para dirigir o comércio do aço de Wingranda Carnegie. Enquanto Gary e os outros voltavam para seus teletipos para divertir-se antecipando o passo seguinte, não tardou muito. Morgan levou mais ou menos uma semana para digerir a iguaria de razões que Schwab colocara diante dele. Ao assegurar-se de que não causaria nenhuma indigestão financeira, mandou buscar Schwab e achou um tanto reservado. Carnegie disse Schwab não iria gostar de saber que seu presidente da companhia de confiança flertara com o imperador do Wall Street, a rua sobre a qual Carnegie resolvera nunca se aventurar. John W. Gates sugeriu então, como intermediário, que se acontecesse de Schwab estar no Hotel de Bellevue, em Filadélfia, poderia acontecer de também lá estar J. P. Morgan. Quando Schwab chegou, entretanto, Morgan estava inconvenientemente doente em sua casa em Nova York. Diante do convite premente de Morgan, Schwab foi para Nova York, apresentando-se à porta da biblioteca do financista. Certos historiadores de economia professaram a crença de que, do começo ao fim do drama, o palco fora arranjado por Andrew Carnegie. O jantar para Schwab e o Rei do Dinheiro teriam sido planejados pelo astuto escocês. A verdade é, porém, o oposto. Quando Schwab foi chamado para consumar o negócio, não sabia sequer se o pequeno patrão, como chamavam Andrew, iria ao menos ouvir a oferta de vender especialmente a um grupo de homens aos quais Andrew encarava como pouco dotados de santidade. Mas Schwab levou consigo para a conferência, escritos de próprio punho, 6 páginas de número perfeitamente nítidos, que representavam em sua mente o valor físico e a capacidade de ganho de cada uma das companhias que considerava como estrela essencial do novo firmamento do metal. 4 homens ponderaram os números toda a noite. O principal, é claro, era Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Com ele estava seu aristocrático sócio Robert Bacon, homem culto e cavalheiro. O terceiro era John W. Gates, que Morgan desprezava como sendo jogador e apenas usava como instrumento. O quarto era Schwab, que conhecia mais sobre os processos de fabricar e vender aço que qualquer grupo de homens vivos na época. Nessa conferência não se discutiram os seus números. Se dissesse que tal companhia valia tanto, então este seu valor não era mais, insistia. Também incluir a sociedade apenas as empresas que designava. Concebera uma corporação em que não haveria duplicação nem mesmo para satisfazer a ambição de amigos que queriam descarregar suas companhias nos ombros largos de Morgan. Quando amanheceu, Morgan levantou-se e endireitou-se as costas. Só ficou uma pergunta. Acha que poderá persuadir Andrew Carnegie a vender? Indagou. Posso tentar, respondeu Schwab. Se conseguir que ele venda, encarregar-me-ei da questão, incluiu Morgan. Até ali, tudo bem, mas será que Carnegie iria vender? Quanto iria pedir? Schwab pensou em 320 milhões de dólares. Como exigiria o pagamento? Em formas de ações comuns ou preferenciais, de bônus em dinheiro? Ninguém poderia levantar sequer um terço de $1 bilhão em dinheiro. Houve uma partida de golfe em janeiro e nos campos gelados de St. Andrew, em Winchester, com Andrew todo enrolado em suéteres e Carnegie conversando animadamente, como de costume, para estimulá-lo.
mas não se pronunciou uma palavra sobre os negócios enquanto os dois não se sentaram no calor agradável da casa de Carnegie, próximo dali. Então, com a mesma persuasão que hipnotizara 80 milionários no University Club, Schwab despejou as brilhantes promessas de aposentadoria com todo o conforto de milhões inenarráveis para satisfazer os caprichos sociais do ancião. Carnegie capitulou, escreveu em números num pedaço de papel, estendeu-o a Schwab e disse: "Está bem, venderemos por essa quantia." O número era aproximadamente 400 milhões de dólares, composto de 320 milhões de dólares mencionados por Schwab, com o número básico e somando-se a 80 milhões de dólares que representavam o valor do capital aumentado nos 2 anos anteriores. Mais tarde, no convés do transatlântico, o escocês disse tristemente a Morgan: "Quisera ter-lhe pedido 100 milhões de dólares a mais. Se os tivesse pedido, teria recebido", assegurou-lhe Morgan alegremente. Houve um alvoroço, é claro. Um correspondente britânico telegrafou que o mundo do aço estrangeiro estava chocado pela gigantesca sociedade. O presidente Hadley de Valley declarou que, a não ser que os trustes foram regulamentados, o país poderia esperar um imperador de Washington nos próximos 25 anos, mas Kenney, o hábil manipulador de ações, começou a trabalhar, empurrando as novas ações para o público com tal vigor que todo o excesso, calculado por alguns em quase 600 milhões de dólares, foi absorvido num relance. Assim, Carnegie teve seus milhões e a corporação de Morgan teve 62 milhões de dólares por seu trabalho, e os rapazes de Gates a Gary tiveram seus milhões. Schwab, de 38 anos, teve recompensa, foi presidente da nova companhia, ficando no poder até 1930. As riquezas começam dentro do homem. A história dramática do grande negócio que você acabou de ler é um exemplo perfeito do método pelo qual o desejo pode ser transformado em seu equivalente físico. Essa organização gigantesca fora criada na mente de um só homem. O plano pelo qual as fábricas de aço davam estabilidade financeira à organização fora criado na mente do mesmo homem. Sua fé, seu desejo, sua imaginação e sua persistência foram os verdadeiros ingredientes que entraram na United States Steel. As fábricas de aço e equipamento mecânico adquiridos pela companhia depois de assegurada sua existência legal foram incidentais. Mas uma análise cuidadosa revelara o fato de que o valor estimativo das propriedades adquiridas pela companhia aumentou em aproximadamente 600 milhões de dólares, pela simples transação que as uniu sob a única direção. Em outras palavras, a ideia de Charles M. Schwab, mas a fé com que transmitiu a mente de J.P. Morgan e a dos outros, foi negociada por um lucro de aproximadamente 600 milhões de dólares. Não é a soma insignificante por uma única ideia. A United States Steel Corporation prosperou e se tornou uma das mais ricas e poderosas companhias da América, empregando milhares de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço, abrindo novos mercados, provando assim que 600 milhões de dólares em lucros que a ideia de Schwab produziu foram merecidos. A riqueza começa em forma de pensamento. A quantidade só se limita pela pessoa cuja mente e o pensamento é posto em movimento. A fé remove as limitações. Lembre-se disso quando você estiver pronto a negociar com a vida pelo preço que você exigia por ter passado por aqui. Pontos a fixar. A fé é indispensável para o sucesso. Ela é produzida, induzida e fortalecida pelas instruções dadas ao subconsciente.
Eis 5 passos para a autoconfiança, todos eles facilmente ao seu real alcance. Você sabe agora como se atirar ao desastre pelo pensamento, ou como obter vitória e felicidade como resultado. Das mesmas circunstâncias, o homem como Lincoln e Gandhi mostraram-nos como pensamentos podem ter magnetismo, o que atrai pensamentos correlatos e faz com que milhares de mentes trabalhem como uma só. É essencial dar antes de ganhar. Homens ricos tiveram de aprendê-lo antes de um negócio ilegal se transformar num negócio que trabalha para o público, sem deixar de ser lucrativo. Tanto a pobreza quanto a riqueza são produtos da fé. Passo 3. Em direção à riqueza. Autossugestão. Para resultados assombrosos, faça com que parte mais profunda da mente trabalhe para você. Apoie-se com o poder da emoção e verá que a combinação é impressionante. Autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e estímulos auto-administrados que alcançam a mente através dos 5 sentidos. Em outras palavras, a autossugestão e a sugestão de si mesmo é um instrumento de comunicações entre a parte da mente em que se tem lugar o pensamento consciente e a que serve como ponto de ação do subconsciente. Através dos pensamentos dominantes que permitimos que permaneçam no consciente, seja pensamentos negativos ou positivos, não importa, o princípio da autossugestão alcança voluntariamente o subconsciente, influenciando com tais pensamentos. A natureza fez o homem de tal modo que ele tem controle absoluto sobre o material que lhe chega ao subconsciente através dos 5 sentidos. Embora isso não seja uma afirmação de que o homem exerce sempre esse controle. Na verdade, a maioria dos casos ele não exerce, o que explica porque tantas pessoas atravessam uma vida na maior pobreza. Lembre-se do que foi dito sobre o subconsciente, que parece um pedaço fértil de jardim no qual as ervas daninhas cresceram em abundância se sementes mais desejáveis não forem ali plantadas. Autossugestão é um instrumento de controle através do qual o indivíduo pode alimentar voluntariamente o subconsciente com pensamentos de natureza criadora ou então, por negligência, permitir pensamentos destrutivos cheguem ao rico jardim da mente. O poder monetário da emoção. Você recebeu instruções nos últimos 6 passos descritos no capítulo sobre o desejo, no sentido de ler em voz alta 2 vezes por dia sua declaração por escrito do desejo por dinheiro e ver-se e sentir desde já na posse dele. Seguindo as instruções, você comunica o objeto do seu desejo diretamente ao subconsciente no espírito de fé absoluta. Pela repetição do processo, você cria voluntariamente hábitos de pensar favoráveis ao esforço de transformar o desejo em seu equivalente monetário. Volte aos 6 passos descritos no capítulo sobre o desejo, leia-os com atenção novamente antes de prosseguir. Depois, ao chegar nesse ponto, leia com cuidado os 4 instruções para a organização do mundo da mente superior descrito no capítulo sobre o planejamento organizado. Comparado a essas 2 espécies de instrução com o que foi dito sobre autossugestão, você, é claro, verá que as instruções envolvem a aplicação do princípio da autossugestão. Lembre-se, pois, ao ler em voz alta a declaração do seu desejo, através do qual estará tentando desenvolver-se uma consciência do dinheiro, que a simples leitura das palavras não tem importância, a não ser que sejam conjugados com emoção e sentimento. Esse fato de tal importância que permite a repetição em quase todos os capítulos, uma vez que falta a compreensão disso, a razão principal de a maioria das pessoas
não tentam aplicar o princípio da autossugestão, não conseguirem resultados satisfatórios. Palavras simples, despidas de emoção, não têm influência sobre o subconsciente. Você não obtém resultados apreciáveis enquanto não aprender a alcançar o subconsciente como pensamentos e palavras ditas, que têm de ser emocionalizadas com fé. Não desanime. Se não puder controlar e dirigir suas emoções na primeira tentativa que fizer, lembre-se de que não existe a possibilidade de obter algo de graça. O preço da capacidade de influenciar o subconsciente e persistência eterna. Ao aplicar o princípio aqui descrito, você simplesmente não pode desenvolver a desejada capacidade por um preço mais baixo. Você somente deve decidir se a recompensa pela qual está lutando, a consciência do dinheiro, vale o preço que se deve pagar pelo esforço. Sua capacidade de usar o princípio da autossugestão dependerá em grande parte da sua capacidade de concentrar-se num dado desejo, até que ele se torne obsessão ardente.